O pedido de desculpas mais doloroso é aquele que nunca chega. Só silêncio e o peso do que eles nunca tiveram coragem de dizer. No momento em que se arrependem, eles não mandam uma mensagem, não batem na sua porta, nem mesmo dizem o seu nome. Eles ficam quietos, desaparecem. Postam um meme como uma foto aleatória, talvez fiquem por perto da sua história, mas não falam nada. E esse silêncio não é paz, não é confusão, é arrependimento. Arrependimento envolto em ego, trancado atrás do orgulho. Isso é o que ninguém te conta. Quando a situação se inverte, a maioria das pessoas não procura contato. Elas se fecham. E o mesmo silêncio que antes usavam para te punir começa a assombrá-las. Agora, fiquem comigo, meus amigos. Imaginem o seguinte. Imaginem alguém deixando cair um copo no chão. Vocês ouvem o barulho, veem a bagunça, mas em vez de limpar, a pessoa vai embora. Sem explicação, sem desculpas, só silêncio. É assim que algumas pessoas saem da sua vida. Elas deixam um rastro de destruição emocional, mas fingem que nada aconteceu. E o que a gente faz? A gente fica sentado no meio dos cacos, esperando que elas voltem e nos ajudem a juntar os pedaços. Mas adivinhem só? Eles não voltam. Não porque superaram, mas porque não conseguem encarar a situação. Eles não sabem como encarar a bagunça que fizeram. Pessoal, deixem-me acabar com a ilusão agora mesmo. Silêncio nem sempre é paz. Às vezes, silêncio é culpa. Às vezes, silêncio é um pedido de desculpas fracassado disfarçado. Eles querem entrar em contato, digitam a mensagem, mas depois a apagam. Eles perseguem sua página, revivem memórias, mas ficam em silêncio, porque falar significaria admitir, assumir o que eles destruíram, o que eles deixaram escapar, o que eles nunca mereceram desde o início. E aqui está a reviravolta. Eles se arrependem em silêncio, exatamente da mesma forma que você costumava chorar em silêncio. Eles simplesmente não demonstram. Da mesma forma. Você tinha lágrimas. Eles têm insônia. Você escrevia em seu diário. Eles navegam pelas suas fotos antigas. Você ficava acordado rezando por uma mensagem. Agora, eles ficam acordados se perguntando se você finalmente parou de esperar. E no momento em que percebem que você não está mais observando, não está mais perseguindo, não está mais postando citações tristes que eram destinadas a eles, é aí que eles percebem. Não como uma tempestade, mas como um vazamento lento, gota a gota. Isso encharca o orgulho deles, mas eles ainda não falam, porque falar significaria rendição, e algumas pessoas preferem se afogar em silêncio a admitir que estavam erradas. Mas você não está mais aqui para esperar. Você não está aqui para buscar um desfecho ou implorar por clareza. Você está aqui para se levantar. Você está aqui para aprender que nunca foi o fraco. Você era aquele que sentia profundamente, permanecia leal, dava amor. E eles foram embora pensando que tinham vencido. Deixe-os, porque agora o silêncio pertence a eles, não a você. E enquanto eles ficam sentados nele, presos em esse, e talvez, você está seguindo em frente com certeza. Portanto, não interprete o silêncio deles como um sinal de que se esqueceram. Interprete-o como uma prova. Eles se lembram demais. Não é ausência, é evasão. E o silêncio deles, meus amigos, não é vazio. Ecoa com tudo o que eles nunca tiveram coragem de dizer. Vamos fazer uma promessa agora mesmo. Digite nos comentários. Eu escolho a paz em vez do barulho, porque essa é a diferença entre você e eles. Você enfrentou a dor. Eles ainda estão se escondendo dela. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo. O que vem a seguir? Não se trata de vingança, mas de renascimento. Fica atento, fica em silêncio, fica soberano. Número 1. Eles desaparecem primeiro, mas o silêncio sempre volta. Os fantasmas não desaparecem porque são livres.
Eles desaparecem porque têm medo de serem vistos como realmente são. Vamos parar de fingir que o silêncio é força quando vem daquele que partiu. Meus amigos, o silêncio nem sempre é um ato sábio e calculado de maturidade. Às vezes, é apenas o som da culpa. Usando uma máscara, a pessoa que se afastou de você, aquela que sumiu, ignorou, desapareceu sem explicação. Ela não entrou em algum espaço iluminado de clareza. Ela não fugiu de você, mas de si mesma. Imagine um ladrão invadindo uma casa à noite, roubando algo valioso e fugindo nas sombras. Ela alguma vez volta à cena do crime? Não, não porque superou, mas porque tem vergonha do que fez. É isso que esse silêncio é. Não é conclusão, não é confiança. É evasão envolta em ego. Uma tentativa desesperada de escapar da verdade de que foram eles que fugiram de algo real. E ainda assim, você fica se perguntando: por que eles não disseram nada? Será que eles se importam? Será que estão apenas vivendo a melhor vida possível? Enquanto estou aqui sentado, me sentindo um idiota. Você começa a repassar cada palavra, cada momento, cada sinal. Você pensa que talvez eles estejam felizes. Talvez você não significasse nada. Talvez você fosse demais. Talvez você fosse o problema. Mas deixe-me interromper você aí. Isso é mentira. Eles te deixaram com a mentira. O silêncio diz isso. Sussurra dúvidas em seu peito como veneno na água. Inunda sua mente até que sua confiança se afogue. Mas preciso que você veja isso claramente. O silêncio deles não é a sua resposta. É a confissão deles. Porque pessoas que não sentem nada não precisam se esconder. Pessoas que estão em paz não precisam ficar em silêncio. Pessoas que estão livres da culpa não precisam desaparecer. Elas só desaparecem quando a verdade é pesada demais para carregar. Você já percebeu como uma sala fica barulhenta quando alguém importante sai sem se despedir? Aquele peso no ar, aquela frase incompleta. Não é sua imaginação. É resquício emocional. E é isso que eles deixaram para trás. Não paz, mas caos não resolvido. E quando você fica sentado nesse silêncio por tempo suficiente, ele começa a afetar sua autoestima. Você pensa: se eles realmente sentissem minha falta, entrariam em contato. Mas a verdade é esta. Às vezes, a razão pela qual eles não entram em contato é porque sentem muita saudade de você. E entrar em contato os forçaria a enfrentar a vergonha, o arrependimento, a maneira como lidaram com as coisas, a maneira como se tornaram frios em vez de se comunicarem, a maneira como jogaram você no exílio emocional e fingiram que era nobre. Mas não foi nobre. Foi uma retirada silenciosa, uma fuga emocional. E agora eles não sabem como voltar, porque no momento em que desapareceram, esperavam que você os procurasse. É o que a maioria das pessoas faz. Eles esperavam as mensagens, as ligações, as confissões tarde da noite. Mas você não. Ou talvez você tenha feito isso por um tempo, mas depois parou. E agora o silêncio deles não é estratégia, é confusão. Eles estão esperando por um sinal, qualquer coisa. Mas em vez disso, tudo o que ouvem é o próprio eco ricocheteando nas paredes que construíram. É aí que o silêncio volta. É aí que a pessoa que antes usava o silêncio como arma se vê assombrada por ele. Eles vão checar seu perfil, rolar pelas suas fotos, assistir às suas histórias sem reagir, vai conversar com amigos em comum e fingir que está apenas curioso. Mas não vai falar porque o orgulho não deixa, porque o medo sussurra. E se a pessoa seguiu em frente? E se eu não tiver outra chance? E se eu estava errado? E essa é a parte mais brutal. Ela desapareceu achando que você ficaria paralisado. Mas agora que você também está em silêncio, de forma autêntica, sem se incomodar, ela não sabe como agir. O mesmo silêncio que ela usou para testar você. Agora ele a apavora, porque se você ficou em silêncio por tanto tempo,
talvez não esteja jogando um jogo. Talvez você realmente tenha superado a necessidade da presença dela. E é aí que eles percebem, não como um trovão, mas como um espelho silencioso que eles evitam olhar, porque ele não mostra o que perderam, mas quem eles deixaram de se tornar. Ele mostra uma versão deles mesmos que não conseguiu lidar com o amor verdadeiro, a comunicação verdadeira, a responsabilidade verdadeira. Vejam, pessoal, o silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas. Eles têm muito medo de falar em voz alta. É um espelho que eles não querem encarar. E quanto mais você fica com os pés no chão, focado e calado, mais alto esse espelho fica. Eles vão começar a sentir isso nos espaços que você costumava preencher, nas rotinas. Você não faz mais parte das manhãs que começam sem suas mensagens de bom dia, das noites que terminam sem sua rede de segurança emocional. É por isso que o silêncio não é fraqueza, é controle de resposta, é recusar-se a agir para chamar atenção. É mostrar ao mundo e a eles que você não está mais orbitando alguém que nem mesmo conseguiu te enviar um adeus. Você não precisa das palavras deles, não precisa do pedido de desculpas deles, não precisa que eles digam "sinto sua falta". O silêncio deles diz tudo. Então, deixe-me perguntar, você ainda está esperando pela voz deles ou está pronto para se tornar a sua própria voz? Deixe o silêncio deles falar por eles. Deixe que ele exponha a verdade que eles não conseguiram expor. E deixe que o seu silêncio seja a resposta que abala a alma deles. Porque nada é mais poderoso do que a pessoa que eles pensavam que iria desmoronar, mas que escolheu a paz. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio fala por si. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não implora mais por clareza. Torne-se isso e fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar exatamente como o silêncio deles se torna sua maior vantagem. Número 2. O arrependimento não é barulhento, é pesado. O arrependimento verdadeiro não bate portas. Ele fica em silêncio, com medo da verdade, ecoando de volta. Eles não vão dizer isso. Não vão te mandar mensagens no meio da noite confessando que sentem sua falta. Não vão admitir que estavam errados. Não vão chorar na sua porta, nem escrever longos parágrafos sobre o que perderam. Essa é a versão fantasiosa. Essa é a cena de filme que todo mundo espera secretamente. Mas, na vida real, o arrependimento não chega com violinos tocando e flores nas mãos. Ele não vem vestido com conclusão ou desculpas. Ele vem silenciosamente, em sussurros, na espera, na quietude. Essa é a parte para a qual ninguém te prepara. Você fica pensando, se eles se arrependerem, eu saberei, eu sentirei. Eles me dirão, não, nem sempre. Alguns dos arrependimentos mais profundos deste mundo são aqueles sobre os quais as pessoas nunca falam. Não porque não os sintam, mas porque a culpa é pesada demais para ser expressada em voz alta. E, em vez de confrontar o que fizeram, elas se fecham em si mesmas. Elas fingem, postam demais, riem alto demais. Vivem como se tudo estivesse bem, mas não está. Você quer saber como é realmente o arrependimento. É como se eles ficassem pairando sobre o seu perfil e não curtissem nada. É como uma mensagem que eles digitam e apagam. É como se eles assistissem à sua história com o coração acelerado, mas sem responder. Porque dizer algo agora significaria admitir que estavam errados naquela época e o ego odeia ser exposto. O orgulho prefere sofrer em silêncio a ser visto rastejando de volta. Eles vão se convencer de que fizeram a escolha certa. Eles vão ensaiar isso como um discurso. Não era o momento certo. Nós queríamos coisas diferentes. Eu só precisava de espaço. Mas por trás dessas falas ensaiadas existe um roteiro diferente. Aquele que eles não dizem em voz alta. Eu não sabia o que eu tinha. Eu agi por medo, não pela verdade. Eu gostaria de poder desfazer isso.
Esse é o verdadeiro monólogo. Essa é a versão que nunca sai da boca deles, apenas da mente. Porque a verdade é que o arrependimento não precisa de público, ele só precisa de silêncio. É aí que ele cresce melhor, no silêncio. Nas noites, quando tudo o mais está parado, no instante em que eles veem uma foto sua radiante e percebem que não fazem mais parte dessa luz. No silêncio constrangedor, quando alguém pergunta: "O que aconteceu com vocês dois?" E eles não sabem como responder sem revelar o quanto lidaram mal com a situação. Veja, meus amigos, a dor faz você gritar, mas o arrependimento faz você ficar em silêncio. É por isso que eles não entram em contato. É por isso que você não ouve nada. Não porque eles não sintam, mas porque sentem demais. E eles não têm coragem de transformar esse sentimento em palavras, porque isso significaria responsabilidade. Isso significaria engolir o orgulho e admitir que deixaram algo valioso para trás. E é aí que seu poder começa a crescer. Você não precisa ouvir para saber que é real. Você não precisa do pedido de desculpas. Você não precisa da mensagem. O silêncio deles é a confissão. Quanto mais tempo eles ficam sem falar nada, mais isso diz algo. Porque as pessoas que realmente superaram você não ficam na sua sombra. Elas seguem em frente com ousadia, em voz alta. Elas não andam na ponta dos pés pela sua vida como um fantasma, esperando não ser vistas. Então, se você está se perguntando por que não teve notícias deles, pergunte a si mesmo: o que eles diriam? Eles não podem dizer que estão felizes. Não podem dizer que lidaram bem com a situação. Não podem dizer que você não valia a pena. A verdade. Eles ficam em silêncio porque o peso do arrependimento é mais alto do que qualquer palavra que eles poderiam encontrar. E sim, é pesado. É pesado para você também, porque você queria esse encerramento, queria essa validação, queria ouvir que você era importante, que você não era louco, que eu deveria ter feito uma escolha diferente. E é brutal aceitar que você talvez nunca receba essas palavras, mas no momento em que você parar de precisar delas, é aí que você vence. É aí que sua cura se torna sua. Não algo que eles te devem, mas algo que você dá a si mesmo. A coisa mais poderosa que você pode fazer agora não é esperar que o arrependimento deles seja expresso. É assumir o silêncio, torná-lo seu, parar de vê-lo como uma ausência e começar a vê-lo como uma evidência. Porque esse silêncio significa tudo. Significa que você é aquele que eles não conseguem esquecer, mas também aquele que eles não conseguem encarar. Deixe isso ser suficiente. Deixe isso falar mais alto do que qualquer mensagem que eles nunca enviaram. Deixe isso ecoar, não como dor, mas como prova. Você não foi descartado. Você não foi irrelevante. Você foi inesquecível. E eles sabem disso. E saber disso os assombra muito mais do que admitir jamais poderia. Escreva isso nos comentários agora mesmo. O silêncio deles é o meu encerramento. Deixe o mundo ver que você não precisa mais de uma explicação para se manter de cabeça erguida. Você ficou mais forte no silêncio que eles criaram. E adivinhe, estamos apenas começando. Fique comigo. O que vem a seguir? Você vai aprender como sua força se torna o espelho deles. E quando eles finalmente olharem para ele, não verão quem deixaram para trás. Verão quem nunca mais terão. Número 3. Eles achavam que você iria quebrar. Agora estão envergonhados. Você não quebrou. A vingança mais forte é sobreviver em silêncio. Quando esperavam que você se despedaçasse em ruído, eles não apenas foram embora, não apenas se afastaram. Eles saíram com uma narrativa já passando na cabeça deles. Um pequeno filme que eles dirigiram, onde você desmoronava sem eles. Eles achavam que você iria atrás. Eles achavam que você iria quebrar. Eles achavam que seu silêncio duraria apenas o tempo suficiente para que eles se sentissem poderosos. Então, você voltaria rastejando, como todos os outros fizeram antes de você.
mas você não voltou. E agora, eles não sabem como lidar com o silêncio, porque você não deveria ter se levantado, você não deveria ter permanecido firme, você não deveria ter se tornado inacessível. A verdade é que eles não estavam apenas testando suas emoções, eles estavam testando sua identidade. Eles pensaram que encontrariam sua fraqueza em sua reação, mas em vez disso, descobriram algo muito mais assustador. Você não reagiu de forma alguma. Imagina uma pessoa puxando o pino de uma granada e jogando-a em uma sala, esperando uma explosão. Mas, em vez de fogo e caos, há apenas silêncio, quietude. A poeira assenta, mas você continua de pé, não apenas ileso, mas mais sábio, mais perspicaz. Foi isso que aconteceu quando eles foram embora. Eles esperavam danos emocionais. Em vez disso, encontraram disciplina emocional. E é isso que os está destruindo agora. Veja, é fácil se afastar de alguém quando você acha que essa pessoa precisa de você, quando você acredita que é o sol, o oxigênio, a gravidade dela. Mas quando ela percebe que você nunca esteve orbitando em torno dela, é aí que o pânico se instala. É aí que o silêncio dela muda de forma. Não é mais uma demonstração de poder. É vergonha disfarçada. Eles olham para a sua vida agora e pensam: espere, por que eles não mandaram mensagem? Por que parece que estão ainda melhor sem mim? Por que não lutaram por mim? Mas eles nunca vão fazer essas perguntas em voz alta. O orgulho não deixa, o ego não permite. Então, eles fazem o que os covardes fazem. O que os covardes fazem? Eles ficam com isso em silêncio, ansiosos, porque se entrarem em contato agora, não estão apenas quebrando o contato, estão quebrando o personagem. O personagem que interpretaram quando sumiram, quando jogaram distância como uma adaga, quando agiram como se não se importassem em mandar uma mensagem para você agora. Isso significaria admitir que eles te julgaram completamente mal. Isso significaria confessar que você era mais forte do que eles imaginavam. E é aí, meus amigos, que começa o verdadeiro arrependimento. Não em perceber que te perderam, mas em perceber que nunca te entenderam de verdade. Eles confundiram gentileza com fraqueza, lealdade com desespero, presença com dependência. Eles achavam que te entendiam, mas no momento em que você não cedeu, você se tornou um mistério que eles não conseguem resolver. Agora, sejamos honestos. Houve um momento em que você quase desistiu. Você ficou olhando para o seu celular por horas, reescreveu mensagens centenas de vezes, rolou fotos antigas como um tolo tentando encontrar um desfecho nos pixels. Você chorou, duvidou, se amaldiçoou por se importar tanto. Mas então, algo aconteceu. Algo sutil, algo poderoso. Você parou. Você parou de dar energia para alguém que te deu silêncio. Você parou de esperar por uma batida na porta que nunca viria. Você parou de sangrar por alguém que nem trouxe um curativo. E naquele momento, você não apenas sobreviveu. Você evoluiu. E agora, você é o silêncio que eles não conseguem entender. Aquele que eles não conseguem decifrar. Você não está amargo. Você não está postando citações enigmáticas ou tentando ser visto. Você simplesmente se foi, calmo, focado, construindo, se tornando e a versão de você que eles conheciam, morto, enterrado, desaparecido com o barulho que eles esperavam que você fizesse. Você se tornou a versão de você que não persegue, não implora, não explica. Você se tornou a prova de que não precisa da presença de alguém para encontrar seu poder. Você precisava da ausência deles para descobri-lo. É isso que os abala. Não sua raiva, não sua tristeza, mas seu silêncio, sua quietude, sua recusa em entrar no jogo. Você saiu do campo de batalha que eles criaram e agora eles ficaram segurando armas sem ninguém para usá-las. Eles achavam que tinham a jogada final, mas você virou o tabuleiro e eles nunca vão admitir isso. Mas no fundo, eles sabem que perderam algo real, algo raro,
algo sólido. Não porque você lhes disse, não porque você postou sobre isso, mas porque sua evolução é alta demais para ser ignorada, mesmo em silêncio total. Então, se você está se perguntando se eles se arrependem, pare. Eles se arrependem silenciosamente, profundamente, secretamente. E esse arrependimento está costurado em cada silêncio que eles agora lhe enviam. Não porque eles não se importam, mas porque se importaram tarde demais. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não quebrei, eu reconstruí. Deixe que eles vejam, deixe que você veja, deixe que o mundo veja. Você nunca foi feito para cair. Você foi feito para se levantar sem fazer barulho. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar como o orgulho se torna a prisão deles e como a sua ausência se torna a sentença que eles cumprem em silêncio. Número 4. O orgulho é mais alto que o arrependimento. Até que não é mais. Eles não voltam quando o ego está alto. Eles voltam quando o silêncio fica mais alto. No começo, eles vão embora como se tivessem ganhado alguma coisa, queixo erguido, costas retas, como se o orgulho fosse algum tipo de coroa. Eles não dizem nada, não explicam nada, muitas vezes sem clareza, apenas uma saída dramática disfarçada de maturidade. E o que eles deixam para você? Uma tempestade, 1000 perguntas sem resposta e um silêncio tão intenso que corta sua confiança. Mas, meus amigos, ouçam com atenção. Aquele silêncio não era poder, era performance, porque você não era o único assistindo. Eles também estavam assistindo para ver o quão rápido você iria quebrar, o quão rápido você iria correr atrás deles. O orgulho era o roteiro deles, mas a atenção era o verdadeiro vício deles. E quando você não respondeu, quando não perseguiu, quando não postou algo desesperado só para chamar a atenção deles, eles começaram a suar um pouco, quietamente, silenciosamente, invisivelmente. Veja, o orgulho é barulhento. No começo, ele grita: estou melhor sem eles. Ele posta selfies, flerta com estranhos, finge não se importar. Mas o que acontece com o orgulho? Ele se esgota rapidamente. Não tem resistência, porque o orgulho precisa ser alimentado constantemente. Precisa de reações, precisa da sua energia. E quando você não dá isso, quando você não entra no jogo, ele começa a morrer de fome. É aí que o silêncio se instala. No começo, é um sussurro, uma pausa, um único momento em que eles verificam o celular e percebem que não há nenhuma mensagem sua, nenhum like, nenhuma ligação, nenhuma migalha, apenas silêncio. E é nessa quietude que o arrependimento começa a crescer. Não do tipo que eles admitem, não em voz alta, mas do tipo que aparece quando estão sozinhos em uma sala cheia de barulho e ainda sentem a ausência da sua presença. Eles não vão contar aos amigos, não vão fazer uma postagem triste, mas acredite, eles sentem isso. Porque aqui está o que ninguém diz em voz alta. No momento em que alguém percebe que perdeu alguém verdadeiro, o ego não comemora, ele entra em pânico. Mas, em vez de te mandar uma mensagem, eles redobram a aposta. Eles postam mais, riem mais alto, se esforçam mais para parecer indiferentes. É tudo uma armadura, tudo barulho, tudo distração. Porque se admitirem o arrependimento, terão que admitir a responsabilidade. E o orgulho não consegue lidar com isso. É por isso que ficam em silêncio. É por isso que não entram em contato. Não é porque não pensam em você. Não é porque não se importam. É porque o ego deles ainda é mais alto do que a verdade deles por enquanto. Mas o ego não dura para sempre. Eventualmente, o peso do arrependimento fica mais pesado do que o orgulho que o sustenta. Ele aparece em momentos aleatórios, um sonho, um cheiro, uma lembrança desencadeada por uma música que eles esqueceram que você lhes apresentou. E de repente, eles não estão mais no controle. O arrependimento os agarra pela garganta e os lembra. Você era real. Você era sólido. Você era leal. E eles deixaram você ir.
Agora eles não sabem como consertar isso sem parecer fracos. Essa é a prisão que o orgulho constrói. Ela os prende atrás da ideia de que estender a mão significa render-se, que admitir o erro significa dar poder a você. Então, eles ficam em silêncio, esperando que você fale primeiro, esperando que você pisque, esperando que você faça o que eles não tiveram coragem de fazer. Mas quando você não faz isso, quando você permanece firme, calmo, focado, é aí que o arrependimento toma conta. Ele os corrói silenciosamente, não com soluços e lágrimas, mas com uma hesitação invisível. Toda vez que eles passam pelo seu perfil, toda vez que riem de algo e instintivamente pensam, gostaria de poder enviar isso para eles. Toda vez que alguém menciona seu nome e eles fingem um sorriso que não chega aos olhos. E aqui está a verdade. Não é seu trabalho quebrar o orgulho deles. É seu trabalho proteger sua paz. Porque o verdadeiro poder não está em forçar um pedido de desculpas. O verdadeiro poder está em não precisar dele. É quando o seu silêncio se torna tão completo, tão puro, tão distante e sem remorso que faz o orgulho deles parecer ridículo. Essa é a reviravolta que eles nunca esperam. Eles achavam que estavam no controle ao se afastar, mas nunca esperavam que você também se afastasse e nunca mais olhasse para trás. É aí que o silêncio se transforma. É aí que ele começa a falar com eles. Não apenas vindo deles. Eles queriam o controle. Deixe-os ter isso, mas deixe-os controlar uma sala vazia, um telefone silencioso, uma linha do tempo onde seu nome não aparece. Porque nada assombra o orgulho como a percepção de que a pessoa que eles pensavam que iria desmoronar prosperou. Em vez disso, escreva isso nos comentários agora mesmo. Não devo nada a eles, nem mesmo minha voz. Diga isso não com amargura, mas com paz. Diga isso por você mesmo. Diga isso pela versão de você que antes achava que amor significava provar seu valor. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar o que acontece quando seu silêncio se torna o espelho deles. E como encarar esse espelho os força a ver o que perderam no reflexo. Número 5. Quando você não reage, eles começam a repetir. Nada deixa a mente mais louca do que um silêncio que deveria ter sido um grito. Você quer saber o que realmente os perturba. Não é sua raiva, não é sua dor, nem mesmo seu brilho. É seu silêncio. Não o tipo que você posta, não o tipo que você usa como arma, mas o tipo real, a quietude. Não se trata de vingança, mas de ressurreição. Veja, quando alguém vai embora pensando que ainda tem controle sobre você, espera uma reação. Precisa de uma, porque uma reação é uma confirmação, um sinal de que era importante, que sua saída deixou uma cicatriz, que você ainda está circulando sua memória implorando por um encerramento. A maioria das pessoas não vai embora por paz, vai embora por poder. E esse poder vem de saber que ainda podem te puxar de volta com uma única migalha. Mas quando você não recua, quando não manda mensagens, quando não assiste às histórias deles ou curte acidentalmente as postagens deles, é aí que começa o desconforto. Não para você, para eles, porque agora o roteiro mudou. O jogo que eles pensavam que estavam jogando. Eles estão jogando sozinhos, e o silêncio não é divertido. Quando a outra pessoa se recusa a responder, começa devagar. Uma olhada na sua página, uma verificação para ver se você os bloqueou. Um clique sobre o balão da sua história. Nenhum movimento, nada. Eles rolam a tela passando pelo seu nome, esperando por uma postagem, uma letra de música, uma citação que grite: ainda sinto sua falta. Mas não está lá. E de repente, o silêncio que antes controlavam começa a controlá-los. Veja bem, meus amigos, o silêncio é um espelho. E quando você fica quieto, eles começam a se ver. Cada pequena decisão, cada palavra que não disseram, cada mensagem que apagaram, tudo começa a se repetir.
porque você não está mais interrompendo o reflexo deles. Você não está preenchendo o espaço com desculpas, com explicações, com apelos emocionais. Você se afastou e deixou eles só com o eco do que fizeram. E não se engane, eles repetem isso. Eles repetem o jeito que você se importava, o jeito que você ficou quando eles empurraram, o jeito que você estendeu a mão, mesmo quando eles sumiram. Eles começam a lembrar não do rompimento, mas da lealdade da qual se afastaram. E essa lembrança assombra, porque agora eles estão observando. Você vive sem eles, se move sem eles, respira sem eles. Você se tornou o que eles nunca esperavam: livre. Eles achavam que o silêncio seria sua ruína, que você iria ceder sob o peso das dúvidas. Mas em vez disso, você usa esse silêncio para se reconstruir. E enquanto eles ficam presos, revivendo velhas memórias, você está construindo novas, das quais eles nunca farão parte. E isso, bem aí, é a dor que eles nunca vão admitir. Porque agora eles estão presos em seu próprio loop de retrocesso, assistindo cenas de um relacionamento que antes consideravam garantido, assistindo aos momentos em que você tentou, às noites em que ficou acordado, pensando demais, às manhãs em que guardou a esperança em seu peito como uma oração. E eles percebem que você não era fraco. Você era real. Você estava lá e eles foram embora. Agora, cada movimento que você não faz é uma mensagem. Cada vez que você não reage, não comenta, não aparece no mundo deles, você se torna um fantasma com um batimento cardíaco que os assombra, não com sua presença, mas com sua ausência. Você quer realmente ter seu poder. Aprenda a ficar em silêncio, sem amargura, calmo sem fingir, focado sem se exibir. Deixe-os se perguntar, deixe-os questionar, porque quando eles têm que adivinhar o que você está sentindo, é aí que o botão de repetição começa a quebrar a mente deles, e isso vai machucá-los, lentamente, silenciosamente. Porque nada tortura o ego como a ideia de que você não é mais afetado, de que eles não têm mais acesso emocional, de que você se desconectou, não por raiva, mas por clareza. E é aí que fica bonito. Você não está fazendo isso para machucá-los. Você não está sendo frio. Você está sendo curado. Você está sendo completo. Porque reagir significaria dar energia a uma história que já acabou. E você está escrevendo uma nova, uma em que sua paz não está aberta a negociações. Então fique em silêncio, não como punição, mas como princípio, não como vingança, mas como renascimento. Porque cada vez que você não reage, você lembra a eles que a versão antiga de você, aquela que eles achavam que podiam manipular, está morta. Enterrada naquele silêncio, eles te deixaram, e em seu lugar está alguém inabalável. Alguém que não implora para ser compreendido, mas escolhe ser indecifrável. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é meu espelho. Deixe-o ser visto. Deixe-o ser lembrado. Deixe-o ecoar. Você não precisa mais se defender. Sua quietude diz tudo. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar como seu silêncio se torna um holofote, não apenas expondo o que eles perderam, mas revelando quem você finalmente se tornou. Número 6. Seu brilho é o encerramento que eles nunca vão admitir. Eles não te deram um encerramento porque achavam que você iria desmoronar, mas em vez disso, você se tornou o capítulo que eles não conseguem parar de reler. Vamos ser realistas, pessoal. Eles não esperavam essa versão de você. Aquela que parou de esperar, parou de reagir, parou de se afogar no eco de um adeus que nunca veio. Eles não se prepararam para o seu brilho, não o tipo que você finge para chamar atenção. A verdadeira, a silenciosa, aquela que não pode ser filtrada ou legendada. Porque não é só na sua aparência, é em como você se move agora, como você se comporta, como você não anda mais por aí como alguém esperando por uma mensagem.
Eles achavam que você entraria em espiral, que desmoronaria em uma bagunça de coisas que deram errado. E, por favor, volte. Eles esperavam que você perdesse sua vantagem, perdesse seu foco, talvez até perdesse seu valor, tentando se agarrar a algo que já havia te abandonado. Mas você não fez isso. Você fez o oposto. Você desapareceu e se voltou para dentro, não para a mera escuridão, mas para a disciplina. E essa disciplina te construiu dia após dia, silêncio após silêncio. Você foi para a academia, não por vingança, mas por resiliência. Você parou de verificar as atualizações deles, não para parecer forte, mas porque sua mente superou o hábito. Você não apenas os cortou. Você cortou a versão de você que estava esperando para ser escolhida. E agora olhe para você. Você brilha de forma diferente. Agora você entra nas salas com uma energia que diz: não preciso ser compreendido para ser inegável. E eles percebem isso. Eles percebem. Não deixe esse silêncio te enganar. Só porque eles não estão curtindo suas fotos, não significa que não estão observando. Só porque não estão mandando mensagens para você, não significa que não estão pensando nisso. Mas aqui está o problema. Eles não podem se aproximar agora, não sem engolir o orgulho que usaram como arma, porque a última vez que te viram, você estava sangrando. E agora, você está prosperando. E essa lacuna, essa distância entre a versão que eles deixaram e a versão em que você se tornou, expõe-nos não apenas por terem partido, mas por não reconhecerem o que tinham quando o tinham. E isso os corrói, porque o seu crescimento, o seu brilho, a sua confiança tranquila, é o encerramento que eles nunca esperavam receber. É a prova que pensavam que nunca existiria. E agora eles ficam sentados em silêncio, não porque estejam em paz, mas porque estão em descrença. Descrença de que você não apenas sobreviveu, você ascendeu. Descrença de que a pessoa que eles deixaram para trás agora é alguém que eles nunca mais poderão alcançar, mesmo que tentem. E sejamos honestos, talvez parte de você esperasse que eles percebessem, que finalmente percebessem que voltaram apenas para dizer: agora eu entendo, eu vejo quem você é. Mas aqui está a reviravolta. Eles entendem. Eles só não dizem isso porque dizer isso significaria admitir o erro deles. E a maioria das pessoas não é forte o suficiente para olhar no espelho e admitir: eu me afastei de algo real. Então, eles ficam em silêncio. Não porque superaram, mas porque você se tornou evoluído demais para que o pedido de desculpas deles tivesse algum efeito. Elas sabem que, se entrassem em contato agora, não estariam mandando mensagens para a mesma pessoa. Estariam entrando em contato com uma versão sua que não recua, que não espera, que não precisa mais delas. Essa é a versão mais perigosa de você. Aquela que precisou delas uma vez, mas nunca mais. E não se engane, essa transformação não tem a ver com ego. Não é para esfregar na cara delas. Trata-se de finalmente encarar a si mesmo, recuperar as peças que você deu, reconstruir os padrões que você deixou de lado, reescrever a história em que você era aquele que implorava por um encerramento. E agora, você é o encerramento. É isso que muda o jogo. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Não precisa da explicação deles. Você se tornou a resposta para suas próprias perguntas. Você não está mais confuso. Você está claro. E nessa clareza você brilha, não de forma barulhenta nem chamativa, mas inegável. E esse brilho é diferente quando vem da cura, não da performance. Então, deixe-os ficar em silêncio. Deixe-os fingir. Deixe-os fingir força enquanto se sentam no arrependimento. Você não precisa dizer uma palavra. Seu brilho fala por si. Ele diz que você perdeu algo extraordinário, e quanto mais você cresce, mais alta essa mensagem se torna. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou meu próprio encerramento. Diga isso com convicção,
não para impressioná-los, mas para se libertar. Porque o que vem a seguir não é ser lembrado por eles, é nunca mais precisar deles. E fique comigo, porque daqui a pouco vamos descascar o silêncio ainda mais fundo. Você vai ver como sua evolução não apenas reflete a perda deles, mas a revela. E quando esse espelho se voltar para eles, eles não vão gostar do que verão. Número 7. Eles não conseguem encarar o espelho, então o evitam. Você não os assombra aparecendo. Você os assombra se tornando o silêncio. Eles não conseguem explicar. Eles não vão dizer. Eles não vão postar. Eles não vão admitir nem mesmo para si mesmos. Mas a verdade é que seu silêncio se tornou um espelho, e eles não suportam o que ele mostra. É por isso que eles não entraram em contato. É por isso que a mensagem nunca chega. É por isso que o telefone permanece silencioso. Não porque eles seguiram em frente, mas porque têm medo do que verão se olharem para trás. Veja, no começo, o silêncio parece poder, controle, orgulho. Eles foram embora, não disseram nada e esperavam que você se despedaçasse em confusão. Mas o que eles não esperavam era a consequência desse silêncio. Eles não sabiam que o silêncio, como um espelho, não reflete apenas o que está faltando, mas expõe o que está quebrado. E agora que você não está reagindo, não está perseguindo, não está se esforçando para chamar a atenção deles, tudo o que lhes resta é o próprio reflexo. E esse reflexo é feio, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ele mostra a eles cada rachadura que tentaram cobrir com falsa confiança, cada parte não curada que jogaram em você e rotularam como culpa sua. Ele mostra a eles quem eles eram quando foram embora. Não fortes, não corajosos, mas covardes. Essa é a parte que os assombra, porque é fácil demonizar você quando você está mandando mensagens, quando está explicando, quando está implorando para ser compreendido. Mas quando você fica quieto, quando fica calmo, quando se afasta com dignidade, é aí que a máscara cai. É aí que eles têm que encarar quem realmente eram, não a versão que fingem ser nas redes sociais, a verdadeira, aquela que escondem. E, meus amigos, a maioria das pessoas não está preparada para encarar essa versão de si mesmas. Então, o que elas fazem? Elas evitam. Elas evitam você. Não porque odeiam você, mas porque não conseguem olhar para você, sem se lembrar do que fizeram, do que perderam, de como lidaram com isso. E a parte mais assustadora para elas não é que você mudou, é que você não precisou delas para mudar. Você não gritou, você não os expôs, você não ficou amargo, você simplesmente os deixou ir. E isso, exatamente isso, é o que os mantém acordados à noite. Porque agora, quando olham no espelho, eles não veem poder. Eles veem perda. Não a perda de alguém que possuíam, mas de alguém que não conseguiram quebrar. Alguém que eles achavam que iria cair, mas que, em vez disso, voou. E esse espelho só fica mais nítido com o tempo. Toda vez que eles ouvem seu nome e sentem um aperto no estômago, eles estão se olhando no espelho. Toda vez que eles veem alguém que os lembra da sua força, da sua presença, da sua paz, eles estão se olhando no espelho. Toda vez que eles se pegam rolando a tela do seu perfil às 2 da manhã, se perguntando como você consegue parecer tão despreocupado. Isso não é nostalgia, é vergonha. É o peso do arrependimento pressionando seu orgulho, desafiando-os a enfrentá-lo. Mas a maioria não o faz. Não agora, ainda não. Eles vão ficar em silêncio, fingir, postar coisas que parecem progresso, rir alto demais, namorar rápido demais. Mas tudo isso é uma cortina de fumaça, porque a paz verdadeira não precisa ser encenada. E eles estão encenando. Você quer saber como saberá que venceu? Não é quando eles pedirem desculpas. Não é quando eles procurarem você. É quando eles não puderem. Porque o que fizeram, como lidaram com isso, como tentaram fingir que estavam bem,
Isso ficou gravado na memória deles. E agora que você está em silêncio, estoico, soberano, você se tornou o espelho do qual eles não podem escapar e não podem apagar. E a melhor parte é que você nem está tentando. Você não está aqui buscando vingança. Você não está jogando sombra. Você não está criando posts indiretos, esperando que eles entendam a mensagem. Você é a mensagem. Sua quietude fala mais alto do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Sua paz expõe o caos deles. Seu distanciamento destaca a disfunção deles. E toda vez que eles veem você brilhar, eles se lembram: foi isso que eu deixei para trás. Então, não se deixe enganar pelo silêncio deles. Não presuma que a evasão deles significa que eles superaram. Às vezes, o silêncio não é paz. Às vezes, o silêncio é paralisia, uma incapacidade de enfrentar aquilo de que fugiram. Você não os assustou sendo tóxico. Você os assustou sendo verdadeiro. E a verdade, quando refletida de volta para alguém que não está pronto para crescer, parece um ataque. Mas não é seu trabalho prepará-los. Não é seu trabalho suavizar o espelho. Deixe-o refletir. Deixe-o queimar. Deixe-o repousar. Porque um dia, quando todo o barulho se acalmar, quando os seguidores desaparecerem e as distrações se esgotarem, eles ficarão sozinhos. Só eles e aquele espelho. E quando olharem para ele, não verão o você que implorava. Não verão a versão que pensavam poder manipular. Verão aquele que não recuou, que não perseguiu, que não desabou. Verão aquele que se afastou, não porque você estava fora de alcance, mas porque eles não conseguiam nem mesmo encarar a si mesmos o tempo suficiente para merecer você. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu me tornei o espelho que eles não conseguiam encarar. Diga em voz alta. Diga claramente. Diga não para eles, mas para a parte de você que finalmente vê seu próprio reflexo com orgulho.